Olá, bom dia. Meu nome é sou o professor Rosildo Bonfim, professor de Direito Processual Civil e Direito Processual do Trabalho. Nós vamos falar na palestra de hoje quais as consequências da parametrização dos danos morais, tira o termo técnico, quais as consequências de quantificar danos morais nessas tragédias como de Brumadinho, por exemplo. Como é que fica a aplicação do quanto do dano moral? Bom, para dizer isso, eu tenho que dizer, primeiro, o que o legislador reformista fez. Retirou todas as questões de responsabilidade extrapatrimonial que a gente aplicava o Código de Processo Civil e normatizou na CLT e de forma um tanto quanto imoral diz só se aplica as regras de dano extrapatrimonial na justiça do trabalho os regramentos da CLT. Ou seja, eu não poderia pegar emprestado os regramentos do CPC, do Código Civil, que é muito mais abrangente do que os regramentos de dano extrapatrimoniais no processo laboral. E diz isso logo no primeiro artigo de danos extrapatrimoniais, quando diz: aplica-se a reparação de danos de natureza extrapatrimoniais decorrente, aí vou ter que puxar aqui, decorrente da relação de trabalho, apenas os dispositivos desse código. Nessa expressão, apenas os dispositivos desse código, o legislador fez o quê? Ele retirou a regra do direito material civil, uma regra muito mais benevolente. Dá um exemplo, professor. Ora, o artigo 927 do Código Civil trata da responsabilidade civil objetiva pelo risco do negócio. Se o empregado trabalha numa empresa que trabalha com explosivos e ocorreu explosão e lesionou esse empregado, ele só bastaria provar o nexo causal e o dano. Ele não precisaria provar que a empresa agiu com culpa. Por quê? Porque a teoria ali, no artigo 927, é objetiva. O que quer dizer objetiva? É do risco do negócio dessa empresa que trabalha com explosivo. É ela que teria que provar que, embora trabalhe com mercadoria extremamente perigosa, não houve culpa dela. Mas esse artigo é do Código Civil. E o legislador diz aqui, apenas os dispositivos desse código. Eu não poderia estender para o código, para o trabalhador, a teoria do dano objetivo. Então imagina a dificuldade que terá esse trabalhador a fazer prova de que a empresa, sim, ela é culpada. Ele já tem um elemento a mais nessa reclamação trabalhista de provar a culpa, porque não seria aplicado a teoria do risco onde se dá a responsabilidade objetiva. Que finalidade é essa? Não sejamos ingênuos, dificultar cada vez mais que o trabalhador faça a prova e com uma consequência. Se ele for improcedente, ele ainda é condenado em honorários de advocatício. Isso que fez com que, nesta formatação desta suposta reforma trabalhista, reduzir ao máximo as reclamações trabalhistas. Não que os empregadores passaram de uma hora para outra a cumprirem a lei, e por isso que as reclamações diminuíram, pela dificuldade que se impôs a esse trabalhador. Mas, graças a Deus, eles não são juristas, eles são deputados e não têm bons assessores, e a lei sai com diversas falhas que nos permite, muitas vezes, aplicar, mesmo a eles dizendo textualmente que não, desde que nós façamos uma interpretação sistemática da lei. Bora, então, o dispositivo diz ali o quê? Que se aplica apenas esse código. Então, apenas essas regras. Então, eu não poderia estar diante das regras do processo civil. Ora, no caso de Brumadinho, por exemplo, se você for aplicar as regras da parametrização, as indenizações são baixíssimas. Porque a lesão, a mais grave de lá, que é gravíssima, é 50 vezes o salário da pessoa. Se a pessoa recebe um salário mínimo, ela vai receber, eu fiz o cálculo de cabeça, todo mundo que me conhece sabe que eu sou péssimo em cálculo, mas vim decoradinho, 50 vezes 998 é 49.900. Então imagina aquela senhora que saiu a foto dela no país inteiro, ela cheia de lama, o cidadão puxando ela, se aquela mulher ganha um salário mínimo, aplicando especificamente o Código Civil, ela vai ganhar 49.900.
Não precisa dizer que isso é um valor diminuto. Mas se eu aplicar o artigo 944 do Código Civil, ela pode ganhar 300, 400, 500 mil, que vai verificar a extensão. E daí a maldade quando o legislador diz, aplica-se apenas as regras deste Código. Então significa dizer, olha que absurdo aconteceria em Brumadinho. Se eu estou lá, de passagem, não tenho relação trabalhista, e a barragem rompeu, e eu fui um daqueles que estavam lá no meio e puxando a corda, a mim vai aplicar a regra do Código Civil, porque eu não sou empregado, eu não tenho vínculo. Aí, para mim, o juiz pode entender, e deve entender, que o dano é gravíssimo, por exemplo, me dá 500 mil de danos morais. A mesma situação que passou a trabalhadora, como ela tem vínculo, ela recebe R$ 49.900. Olha a maldade. Então, nós dois, pessoas, eu sou de primeira classe, provavelmente ela é de segunda. Quem manda ser empregado e quem manda, além de ser empregado, ganhar pouquinho. É isto que pode acontecer quando você faz um parâmetro para danos morais, diz que se for trabalhador, aplica a regra da CLT, e se não for trabalhador, a regra é outra. Eu tenho duas regras para tutelar a mesmíssima coisa, o mesmo dano patrimonial. Um valor menor para quem é CLTista e um valor provavelmente maior quem não tem relação de vínculo empregatício. Porque o legislador diz no 223A, aplica-se exclusivamente esta regra. Mas como eu disse para vocês, o legislador, graças a Deus, ele é fraquinho. Ele, além de legislar mal, além de muitas vezes, não todos, agir de má fé, ele não tem técnica jurídica. E nós temos. Então, nós vamos mostrar aqui como eu posso driblar a regra do artigo 223A e aplicar, sim, as regras do Código Civil. O legislador disse logo no artigo 8º, parágrafo 1º, dizendo, o direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. Ora, o direito comum instalar as regras dos danos extras patrimoniais. Aí você vai ter uma antinomia. Você tem o artigo 223A dizendo, só se aplica isto. E você tem o 8º parágrafo 1º diz, eu posso fazer mão do direito comum. Por que o legislador colocou isso? Isso aqui foi uma maldade, porque sabe que no direito comum as regras são mais rigorosas do que no direito do trabalho, porque tem o princípio da proteção. Mas quando ele quis colocar uma regra para prejudicar, eu posso trazer aquilo ao meu favor. Se eu tenho antinomia, e aqui está, antinomia, professor, eu me esqueci o que é antinomia, está ali, é uma antítese, a lei diz que isso pode, e lá na frente ela diz não pode. Ela disse lá, só se aplica as regras da CLT. E depois ela diz, eu aplico o direito comum. E aí, as regras, para resolver essa antinomia, nós estudamos essas regras na faculdade. Antinomia jurídica própria, se uma conduta aplica ou não, antinomia imprópria, está logo abaixo, antinomia imprópria. O que eu tenho? Se eu tenho, na verdade, uma lacuna de colisão, e o que a gente chama lacuna de colisão? Eu tenho uma lacuna quando a lei não normatiza. Eu tenho uma lacuna de colisão quando diz, isto pode, e no mesmo texto legal, isso não pode. Então, continua tendo uma lacuna. Por quê? Eu não sei qual é a regra. Se eu tenho uma lacuna de colisão, como é que eu vou aplicar a norma mais justa, a norma mais favorável? Então, já vi decisões e acordos do juiz dizendo que ele iria aplicar o direito civil, sim, para dar uma indenização superior à que está lá descrita no artigo 223G. Por quê? Porque havia uma lacuna de colisão. As duas normas, dentro do mesmo corpo do texto, diz só se aplica isso, depois diz o direito comum, esquece as duas normas e aplica a regra mais justa. Qual é a regra mais justa? Trazer para o processo laboral as regras de responsabilidade civil do processo comum, porque ele dá uma indenização mais próxima da justiça, porque lá no artigo 940 e 944 não há limitação, não há quantificação de dano moral. Lá está escrito o quê? Lá está escrito que a indenização tem que ser ampla, completa e restrita exatamente no limite do dano e não uma interpretação restritiva como a CLT. Então, lembra que o 223A
com o 8º parágrafo 1º, há uma lacuna de colisão. Se há uma lacuna de colisão, você tem que usar metacritérios. Professor, o senhor fala de forma difícil, o que é metacritérios? Entre parênteses, além dos critérios estabelecidos na doutrina, devendo analisar de forma não convencional, ou seja, aplicando a norma mais justa, a norma mais favorável, tentando garantir, tentando salvaguardar o quê? O interesse público ou o interesse social. Então, há elementos jurídicos que pode fazer com que o juiz não aplique esta parametrização. Ora, já adiantei para vocês, no momento que o código diz, a CLT, que só se aplica a regra CLTista, qual é a primeira consequência? Eu já interpretei qual é. Não iria aplicar o 927, parágrafo 2º, que é a regra que trata da responsabilidade civil objetiva, no nosso caso, objetiva de quem? Do empregador. Que diz o parágrafo único do 927, haverá obrigação de reparar o dano independente de culpa. E é isso que eles quiseram afastar. Se não se aplica o Código Civil, como que esse funcionário não tem conhecimento técnico nenhuma quando acontece esse acidente, tem questões técnicas? Por exemplo, como é que esse funcionário vai dizer que a barragem de Brumadinho, elas estavam perfeitas, aqueles aparelhos de nome até estranho, que a gente só aprendeu de ver na televisão, que mede a pressão da água, fazendo sobre a barragem. Como que ele vai conseguir provar que houve negligência ali? Ele não tem nenhuma formação técnica. Aí ele vai pedir prova pericial. A CLT, de forma absurda, no 790B, diz que mesmo que tenha gratuidade, ele vai pagar a prova pericial. Quanto é que os senhores acham que custa aquela prova pericial? Imagina, coloca 40 mil, acabou com o trabalhador. Mas ele teria que responder. Ora, o Código Civil diz, a responsabilidade seria, ele provou o dano, e o nexo causal, em todos os jornais, está lá o dano, e não precisaria provar a culpa, porque aplicaria, olha aqui, a teoria do risco, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. É da natureza da atividade da Vale do Rio Doce, que não é mais tão doce assim, não é de tanta maldade, mas é da natureza aquela atividade de mineração, onde você coloca os rejeitos de minério, é da atividade aquilo o risco. A gente está vendo agora em todas as redes de televisão, que sempre existiu, só que no nosso país é assim, fica tudo escondidinho, sai um escândalo, aí vem toda a imprensa atestar ou nos informar aquilo que já vinha existindo há anos. A gente não pode esquecer, há 3 anos, essa mesma Vale, lembra? Também causou um acidente de proporção ambiental maior do que a atual. A atual chamou a atenção que a atual não foi tão grande a proporção ambiental, mas foi de vidas. Lá morreu 19, mas estragou muito mais a natureza. Aqui estragou menos, se é que pode dizer menos, mas a quantidade de vidas maior, não é? E por isso traz mais clamor, porque na miséria, na doença, todo ser humano é solidário. Não é? Ah, mas ele é meu amigo porque ele é solidário. Na miséria, na doença, todo mundo é. Quero ver solidariedade quando você fala assim, poxa, eu estou bem ganhando, estou bombando, como diz a juventude. Estou ganhando, estou dando palestra em tudo quanto é lugar. Minha mulher é maravilhosa. Se a pessoa está do seu lado, fala, ah, esse é meu amigo. Mas quando começa aquela inveja, isso passa. Isso é fase. Então lá, só aconteceu isso porque houve muitas mortes. Todo mundo é solidário quando ocorre morte. É isso, não tenha dúvida. O legislador não te deu o recado no 223A, mas um dos recados que ele queria dizer é isso. Ó, isso aqui não vai aplicar para você trabalhador não, hein? Você ainda tem que provar o dano nexo causal e a culpa. Você não vai conseguir provar a culpa, que geralmente é técnica e você não vai ter dinheiro para pagar a perícia. Eu peço gratuidade. Não adianta. O artigo 790B, embora incondicional, diz que mesmo mediante gratuidade, você tem que pagar a perícia. É uma coisa de louco. Ali é língua portuguesa. O legislador dizendo, é de graça, mas você tem que pagar. Pior do que o Código Civil. Porque o Código Civil, no artigo 98, está lá escrito que você tem gratuidade, dentro da gratuidade você tem a perícia. Acabou. Mas a gente tem que ter a boa vontade, uma boa interpretação sistêmica pelos magistrados brasileiros para dizer que se tem gratuidade não vai pagar perícia nenhum, porque o artigo 5º da Constituição Federal diz lá num dos incisos que a assistência judiciária gratuita é integral. Eu estou lendo
de cabeça. A assistência judiciária gratuita é integral. Dentro da integralidade está também a questão dos honorários. Mas é isso que eles quiseram suprimir do trabalhador brasileiro. Essa é uma das consequências que a gente tem. Falamos lá das lacunas de colisão. A outra maldade que eles fizeram é tentar limitar quem pode ajuizar ação por dano moral. Estavam querendo impedir o dano moral por ricochete. Aquele dano moral, por que é ricochete? A bala não bate aqui e às vezes volta? Quer dizer, a bala aqui, metaforicamente, é quem? Foi meu parente que estava lá. Se eu ver meu parente, se eu pudesse perceber que fosse meu parente, aquela senhora toda de barro tentando, óbvio que a dor que eu ia sofrer era monstruosa. Então também teria direito a dano moral. Ela, não tenha dúvida, e eu. Mas o legislador tentou limitar aqui no 623, quando ele diz, causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofende a esfera moral e existencial, pessoas físicas, jurídicas, as quais são as titulares exclusivas da reparação. Então eu não poderia, por exemplo, absurdamente ajuizar a ação pelo sofrimento que eu vi na televisão, minha filha tentando se salvar, puxando corda. A dor é grande, senhores. A título de exemplo, olha que uma coisa bem minuta, além de eu chegar 4 horas da manhã por causa do caos que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, eu passei algumas horas de muito sufoco. Cheguei em casa, não tinha ninguém da minha família e a gente não tinha conseguido entrar em contato um com o outro com o telefone. Eu não dormi. Cheguei 4 horas da manhã, peguei um guarda-chuva e fui no meio da rua. Falei, em casa eu não posso ficar, eu tenho que achar a minha família. Graças a Deus, todos chegaram, só que o celular descarregou. Imagina, eu senti uma dor, meu coração disparava, eu não conseguia dormir, eu não conseguia fazer nada. E fui pra rua, pensando que eu cheguei que nem um doido. Falei, vou pra rua. Em casa eu não posso, eu tenho que achar. Vai procurar onde? Não sei. Imagina, no caso de Brumadinho, aquelas pessoas que têm os seus parentes com corpos lá enterrados, que até hoje não achou e provavelmente muitos não acharão. Por quê? Porque na vida você tem que fechar ciclo. Morreu, é o ciclo mesmo. Você vê o enterro, depois volta, acabou. Quando você não vê o corpo, é da natureza humana, o ciclo não fechou. Você fica sentindo aquela dor 10, 11, 12 anos. E quando fecha o ciclo, um momento a dor passa. Passa, eu já perdi vários parentes muito próximos, já não sofro mais, só lembro, porque fechou o ciclo. Aí não permite aquelas pessoas de fecharem o ciclo de enterro das pessoas. Por uma imoralidade muito grande. Infelizmente, é o que se impõe hoje, uma nova legislação, não é? Na verdade, os direitos sociais sendo obliterados em favor da economia. Não é isso? Então, vamos, em favor da economia, vamos começar o desmonte dos direitos sociais. Isso aqui é um deles. Ou seja, não é a reforma da Previdência, não. Começa lá, desde cedo, esse desmonte. Ora, como é que a gente pode também se afastar desta bobagem, dizendo que são só os titulares? Quem são os titulares? São os trabalhadores que estão lá. Ora, por questão muito simples, o que eles quiseram tirar são os danos que a gente chama reflexo ou dano por ricochete. Ora, aplicando o Código Civil, porque o artigo 8º, parágrafo 1º diz que aplica-se, basta você ler dizendo, aquele que por... Artigo 186, era o antigo 159 do Código de 73, que todo mundo falava, aquele por omissão, negligência e imperícia, é obrigado a indenizar, diz. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar o direito e causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, comete isso. Ora, você me causou dano quando eu tenho que ver na televisão meu filho ou minha filha tentando sobreviver. O artigo 927, aquele que por ato ilícito causar dano a outro e fica obrigado a indenizar. Muitas vezes, com um ato só, você agride a esfera patrimonial de várias pessoas. Nesse caso, você deve ter agredido daquela moça do marido, se ela for casada, dos filhos, se ela tiver filhos, do pai e da mãe, se eles estiverem vivos, dos irmãos, se elas estiverem... A conduta foi única, mas o reflexo, por isso que a gente chama dano por reflexo ou por ricochete, fora de todo mundo. E aí você tem obrigação, sim, de indenizar, porque o que não pode existir no direito brasileiro, senão você feriria o artigo 5º, 35, que diz, nenhuma lesão
ou ameaça de lesão deixará de ser apreciado. No momento que eu digo é só para os trabalhadores, eu estou dizendo os outros que foram lesionados de forma reflexa, esses não poderão ajuizar a ação, não serão indenizados. Eu pergunto, o que acontece? A lei está em rota de colisão com a Constituição Federal. A Constituição é mais forte. Fica a Constituição e cede a lei. É assim que se interpreta o nosso ordenamento jurídico. Por isso que se brinca muito, essas brincadeiras com o advogado, quando é 2 mais 2, o contador diz que é 4, o engenheiro diz que é 4 e o advogado, quanto você quer que dê? Não é porque o advogado está agindo de má fé, porque o advogado está dizendo, você interpretou gramaticalmente matemática, você é engenheiro também, eu não. Eu faço uma interpretação sistêmica, uma interpretação lógico-sistemática e posso chegar à conclusão que a lei diz que só pode ajuizar a ação aqueles trabalhadores, mas pelo 5º 35 que diz nenhuma lesão poderá deixar de ser apreciado, então eu posso sim, também, como pai, como mãe, como marido, como filho, ajuizar a ação para tutelar, não o dano moral dela, porque ela vai usar o meu dano moral, o sofrimento de ver o sofrimento dos meus. Dá, então, para você conseguir alterar esse entendimento. O Código Civil diz o direito de exigir transmite-se com herança. O direito que tinha o meu filho de exigir, ele morreu, vai transmitir para mim, sou eu que vou ajuizar a ação. Mas o Código diz que não pode, a CLT, mas o Código Civil diz que pode. Mas a Constituição Federal, no 5º 35, diz que se houve uma lesão, e a lesão é minha, não é do meu filho, a dor moral dele nem tem mais, infelizmente ele morreu, o defunto não tem dor moral, mas eu estou vivo, a minha persiste. Então, esse conjunto de normas interpretados nos leva a crer que assim o pode. Coloquei alguns acordos, mas é palestra, só a título de referência, situações essas que já aconteceram. E o tribunal permitiu, sim, que terceiros possam ajuizar a ação. E aí coloquei acordos tanto do Supremo quanto do STJ e dos Tribunais de Justiça. Aí criou-se aqui, na verdade nem precisaria isso, limitação das hipóteses de tutela à dignidade humana. O legislador simplesmente, na CLT, disse quais são as dignidades humanas, quais são as agressões à dignidade humana que são tuteladas. Se eu interpretar o que o legislador quis, eu quero dizer o quê? O que está dentro do 223C é tutelado, o que não está, não é tutelado. Quando ele diz lá, por exemplo, ele diz lá, a etnia, se você agredir a etnia, a idade, como idade, professor? A idade é aquelas situações que eu passo. Se eu for procurar um emprego hoje no escritório de advocacia, eles vão dizer que não, porque eu já estou velho. O senhor já fez teste com isso? Já fui procurar um emprego, claro que eu não queria, eu tenho meu escritório, passei, o pessoal gostou, eu só estou até constrangido para pagar o senhor com essas qualificações todas. Quantos anos o senhor tem? 50. O senhor espera em casa que a gente vai entrar em contato. Felicidade de ser professor, que tu conhece Deus e o mundo. Lá tinha uma aluna minha e falou, professor, não vão lhe chamar não, porque assim que o senhor saiu, eles falaram que o senhor está velho. E olha, curiosamente, falou que o senhor está cheio de cabelo branco. Tem cabelo branco. Então tem que pintar para... Ali é uma discriminação, o que é estranho, quando você está no ápice da sua formação. Óbvio que eu sei um pouco mais de direito hoje do que quando eu estava com a cara esticadinha com 20 e poucos anos. É uma recompensa que a gente recebe pela velhice, não é? Alguma coisa tem que ter de bom essa tal terceira idade. Qual? Você está no ápice do conhecimento, mas eu vou discriminar. Ali não me deram emprego. Claro que mesmo me desse, eu não queria, eu só queria testar. Eu gosto de experiências empíricas, caso concreto. Mas ali não me deram emprego, não pelo meu currículo que eles gostaram. Não pelo salário que eu aceitaria, hipoteticamente, receber aquele valor baixo para os anos que eu tenho de profissão. Mas a menina disse, porque o senhor, pai, está cheio de cabelo branco e tem 50 e poucos anos de idade. Ali estaria discriminando. Isso ofende? Ofende. Aí colocou autoestima, um gênero, orientação sexual, tal. O legislador, onde que está o erro ali? O legislador não pode, hipótese nenhuma,
determinar quais são os atos que ferem a dignidade humana, que o aspecto é muito mais amplo. E até porque algo pode ferir a dignidade de um e não ferir de outro. No campo da sexualidade, pode pessoas serem ofendidas e serem chamadas de gays, outras não. Não pode? Pode falar, não estou nem aí com isso, se não é demérito, não sou, mas se fosse também não tinha problema nenhum. Mas se chama outras que já se alteram aos extremos. Então não pode o legislador. Mas também, bacana, quando eles quiseram limitar, eles trouxeram uma outra solução para a gente, para retirar aquela questão que está escrito lá, que é qual? Só pode ajuizar a ação os titulares, os empregados. Opa, eles deixaram uma deixa para a gente. Eles são legisladores, nós somos juristas. Então a gente resolve. Olha que maravilha, ele diz que só indeniza por dano moral, e isto vai se aplicar no caso de Brumadinho. A etnia, a idade, a nacionalidade, a honra, a imagem, a intimidade, liberdade de ação, a autoestima, o gênero, a orientação sexual, a saúde, o lazer e a integridade física são os bens jurídicos tutelados inerentes à pessoa. Olha que maravilha, eu me arrepio. Está escrito ali que indeniza pelo evento morte? Não está escrito. Por quê? Isso aqui é só para as pessoas que estão vivas. Se há morte, quem vai ajuizar a ação são os parentes. Não está escrito aqui. Aqui a regra é outra de indenização. Opa, se a regra é outra e não está escrito ali, eu tenho que usar quais regras? As regras do direito civil. Sem parametrização, sem cálculos. Professor, mas jamais a Vale ia pensar em parametrizar. Não só ia como fez. Estava-se numa reunião, e não estou sendo antiético, primeiro que não sou advogado do processo, segundo porque isso saiu na imprensa, embora soube, porque alguns procuradores lá são meus colegas e alguns foram até meus alunos. Estavam na mesa, Defensoria Pública, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público da União, tentando negociar para fazer uma composição amigável, porque a gente sabe que essas ações ficarão anos discutindo. Um dos representantes da Vale disse que a indenização, qualquer acordo, seria nos moldes do artigo 223G da CLT. Só parametrizando, ou seja, o máximo que eles iriam pagar era 50 salários da pessoa. Para minha felicidade, o Ministério Público, Trabalho, Ministério Público Federal, Defensoria Pública, se aborreceram e falaram, então vamos sair da mesa, acabou a negociação. E ainda disse assim, porque isso tem moral. Pararam por ali. Eu queria estar ali, que eu ia dizer, doutor, além de o senhor ser uma pessoa de índole má, o senhor tem pouco conhecimento jurídico. Porque no momento que o artigo 223 trata todas as tutelas que pode ocorrer e não colocou o evento morte, e não colocou por quê? Porque lá acima ele diz, só exclusivamente o trabalhador. Não colocou porque se morrer não é o trabalhador, seus herdeiros. Como eu não tenho a normatividade aqui, doutora, a normatividade é do Código Civil. Quem está pedindo indenização ali, a grande maioria são parentes. E quando pedem os próprios trabalhadores, doutor, são danos materiais. O legislador quantificou danos morais. Quem está vivo é a casa que perdeu. É o emprego. Então, como não está ali tutelando morte, nem pode, porque defunto não tem dano moral. Como é que o senhor sabe? Estudar, não sou defunto, mas estudando a gente sabe que defunto não tem dano moral. Quem pede esses créditos são quem? São os parentes. Então, como não estar aqui, eu vou usar a regra do direito civil, sem parametrização. E os trabalhadores vivos que estejam, também não está aqui quando eles pedem danos materiais. A perda da casa, a reconstrução da cidade. Então, também está afastado. E poderia ser dito isso também, além dele estar perpetrando uma imoralidade, querer pagar no limite 50 salários mínimos, poderia ainda se discutir isso. Mas poderia discutir a terceira hipótese, isso foi dito lá. Doutor, não se pode parametrizar porque isto é inconstitucional. O Supremo já julgou isto quando julgou a lei de imprensa, que lá tinha uma quantificação de danos morais. E o Supremo já tinha dito lá que não é possível quantificar dano moral, porque a subjetividade é tão grande. Por que não é possível? Se você chamar uma mulher de cachorra, ela deve se sentir ofendida. Mas algumas acham, às vezes, cachorra no sentido conotativo, acham, às vezes, que isso é elogio. Eu acho um horror.
Mas não tem músicas assim, só as cachorras e o mulherio às vezes não se diverte naquilo. Eu acho uma degradação humana. Então isso é subjetivo, eu não posso quantificar. Tem pessoas que não se tratam com palavras ofensivas e está tudo bem, é assim que eles se comunicam. Mas imagina se eu entrar no escritório e alguém me tratar com palavras ofensivas. O meu campo de atuação não permite isto. Não pode quantificar. E o Supremo já disse que é inconstitucional. O STJ, inclusive, tem uma súmula, salvo me engano, a 282, dizendo que é inconstitucional a quantificação de dano moral. A Constituição Federal, no artigo 5º, quando fala indenizar em dano moral, ela não quantificou. Então, qualquer lei que quantifique, esbarra na Constituição Federal. Eu não tenho dúvida que quando o Supremo julgar a primeira ação de constitucionalidade da Procuradoria-Geral da República, a 5766, nesse parâmetro, se o Supremo disser que isso é constitucional, ele está contrariando toda a sua jurisprudência, quando já julgou lei de imprensa em diversos casos, dizendo que é inconstitucional você quantificar dano moral. Isso é mais uma razão para você fugir da parametrização, principalmente no caso de Brumadinho. E outra questão também, pode. É inconstitucional por quê? Imagina eu, sou um trabalhadorzinho humilde, ganho R$1.000. E a lesão foi gravíssima. Então, 50 vezes eu vou receber R$50.000. O que aconteceu? Lá no negócio de Brumadinho eu perdi a perna. Mas minha colega lá, engenheira, também perdeu a perna. Só que ela não ganha 1.000. Ela ganha 2, claro, ganha mais. Vou botar 2, senão eu não vou saber fazer o cálculo. Eu ganho 50 e ela ganha R$100.000. Isso fere princípios isonômicos. A perna dela tem o mesmo valor que a minha. Eu preciso da perna para caminhar, trabalhar. Ela também precisa da dela. Ali eu já tenho uma dificuldade, porque se eu recebo um salário mínimo, provavelmente já sou aquele que vem passando percalços na vida inteira. E nesse momento, mais uma vez, e não me venha com a hipótese, na última palestra que eu dei sobre isso, que o cidadão falou, mas porque não correu atrás. A gente é o que quiser. Isso é um discurso bonitinho, pronto. Mora no morro, perde o pai por tráfico, perde a mãe por tráfico, seja criado sozinho ali, que possibilidade tem? A gente tem que ter um mínimo existencial para que aí sim, vale se você quiser ou não. Mas quando se retira o mínimo, não pode não, a gente morre internamente. A gente fala isso porque moramos, somos classe média, classe média, não tem mais alto e baixo, temos um carrinho lá na garagem, temos uma casa razoável. Visita esses lugares de extrema pobreza. Não precisa sair do Rio, vai lá no Jacaré. Vai lá no Jacaré. Para você ver se aquelas pessoas, se elas são realmente o que elas querem. É o Estado que sempre nos impôs um sentimento de culpa, de dizer que tu é pobre porque a culpa é sua. O Estado gosta disso porque ele livra-se a responsabilidade. Você é pobre porque você não tem um sistema educacional que te faça romper barreiras. Porque se tiver, rompe. Dá um exemplo, esse professor que estávamos falando, sou filho de uma empregada doméstica, mas tive uma educação razoável e consegui romper barreiras. Em colégio particular? Não, público. Na época, que colégio público ainda tinha alguma qualidade para você romper barreiras. Hoje eu não sei se eu teria a mesma sorte se eu fosse criança e jovem hoje com colégio público, que mais dias é sem aula do que com aula, né? Então essas pessoas não podem chegar a lugar nenhum. Não tem morte aqui. Então isso, ainda que tu queira interpretar gramaticalmente, para esses familiares não tem quantificação. Ainda que você queira dar uma interpretação gramatical. E não é a interpretação gramatical, é só a primeira. A primeira interpretação. Olha lá o artigo 5º da Constituição Federal, incisos 10, são invioláveis a intimidade, a honra, o direito à indenização por dano material ou moral decorrente da violação. A Constituição limitou dano moral? Não limitou. Pode um legislador fazer isso? Aí eu botei entre parênteses, a Constituição não limitou os titulares do dano moral e nem o dano moral. Aí vem lá, só pode ajuizar a ação exclusivamente aquele que sofreu o dano. Dano por ricochete, acabou. Pode. Eles escrevem mal, querem fazer até maldade, mas escrevem mal. Porque são legisladores e não são juristas. E os assistentes deviam ser juristas, mas as escolhas são outras. Já fui despachar com assistente de juiz, que era assistente de legislador, que era médico, que era irmão. E aí a nossa conversa ficou difícil. O que o legislador diz
é que a agressão ao dano moral não é porque ofendeu raça, sexo, não é nada disso. A agressão ao dano moral, o próprio TJ errou nisso, por isso que cancelamos agora a súmula 75. A agressão de dano moral porque você agride o direito da personalidade. Então você não pode me chamar com caráter ofensivo, como me chamam com frequência, aquele baixinho nordestino, mas com caráter pejorativo. Como se nascendo na região nordeste fosse algo desprezível. Você não pode transformar a mulher num objeto de sedução apenas. É uma mulher. E tem todos os seus contextos, até a sexualidade. Até, não a sexualidade. Não pode chegar um estrangeiro aqui, como é mal visto porque dessa sexualidade explosiva, e achar que já pode botar a mão na mulher. Ah, porque no Brasil assim, isso acontece? Acontece, eu já vi acontecer. Porque chega aqui, aí acha pelas propagandas do carnaval, acha que chegar aqui as mulheres estão disponíveis. E muito fiquei feliz que vi que a mulher deu uma bolacha na cara do cidadão. Ela meteu a mão na cara dele, chama a Polícia Federal, sim, que é o senhor que vai ser processado. E eu acompanhei um cidadão que foi processado. Tá certo, foi lá, enfiou a mão, ela deu uma bolacha. A reação quase que não, instantânea. Não é nem agressão, é quase que uma proteção. Isto fere o quê? Por que fere o direito de personalidade? Não feriu o direito daquela mulher. Feriu o seu, feriu da Joana, da Maria, e feriu o meu, que sou homem. Feriu o meu, que sou homem. Porque cada vez que fere a dignidade humana, é a dignidade humana, não é do homem e da mulher. É de um ser humano que pode ser homem ou que pode ser mulher. Quando você vê num posto de gasolina a mulher que fica com aquela roupa aqui porque o patrão manda para poder as pessoas irem lá e botarem gasolina, não agride a mulher, não. Só me agride muito quando eu vejo isso. Por isso que toda vez que vejo, denuncio o Ministério Público. Já denunciei diversas vezes. Mas você não é mulher, mas eu sou humano. E se eu estivesse naquela condição, me seria muito desagradável estar naquela condição. Então, é o direito da personalidade. Dor, humilhação, isso é apenas uma consequência, que pode vir ou não. Outro dia eu estava lá, a menina disse que ela gostava de estar com aquela roupa assim. Pode vir ou não, percebe? Tem gente, não critico, cada um tem o capital. Eu só brinco com essas pessoas, quando o único capital que tem o corpo, eu sempre falo, potencializa esse capital o mais rápido possível. Porque daqui a 30, 40 anos, acabou teu capital. Quando o capital é outro, estou eu aqui com o mesmo capital, com quase 60 anos de idade. Não há crítica, só potencializa rápido. Porque daqui uns 20 anos, começou as primeiras rugas de expressão, acabou. A juventude, não, por isso que a gente tem que falar, a juventude parar com isso, juventude não é mérito. Porque a gente tem sem fazer força nenhuma, nenhum dia vai deixar de ter. Méritos são outras coisas. Juventude não é mérito de ser jovem. Aí diz o 223, também B e D, tutela de danos morais à pessoa jurídica. Nada acrescentou, porque pessoa jurídica sempre teve direito a dano moral objetivo. Inclusive tem súmula 227 do STF. Do mesmo modo que eu tenho direito ao nome, a pessoa jurídica também tem. É aquela situação do empregado que sai da empresa esculhambando o nome da empresa. Pode ter dano moral objetivo. O direito a ter uma boa imagem. Ali normatizou, mas o Supremo já dizia na súmula 227 isso. Ele não tem direito a subjetivo, porque dor, esse constrangimento, isso é típico da conduta humana. Somos nós que sentimos isso. Mas do mesmo modo que eu posso ajuizar a ação, porque você está destruindo a minha imagem de professor, do professor Rosildo Bonfim, pode também ajuizar, porque está destruindo a imagem da empresa. Então ali nada se criou, apenas se normatizou o que estava na súmula do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 227. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Que dano moral? Dano moral objetivo. Não houve mudança nenhuma, tudo tranquilinho. Aí que foi a desgraça também de tirar o Código Civil. Responsabilidade solidária pelos danos. O artigo 223 se divorcia por completo da regra do artigo 942. 942, a gente condena solidariamente todos que são responsáveis, facilitando a vida do trabalhador para receber. Ele vai cobrar da empresa que tem maior saúde financeira. Não! Eles dizem agora, no 223
o seguinte: são responsáveis pelo dano todos os que tenham colaborado para a ofensa na proporção da ação ou de omissão. Pasme, o trabalhador para ajuizar a ação, no caso do Brumadinho, da Samarco, ou do outro caso que foi também da Vale, da Samarco, da Vale das empresas, além dele provar, se aplicar a CLT, o dano nexo causal e a culpa, ele tem que mostrar a responsabilidade proporcional de cada empresa. Muito difícil. Aí ele provou que da empresa foi a responsabilidade em 30%. É 1 milhão? 1 milhão não, né? Até 50, mas é 50 mil, ele recebe 30% de 50. E os outros 70 não, porque os outros, a responsabilidade era da outra empresa, e eu não vou condenar solidariamente. Quem era a outra? Terceirizada. Terceirizada some quando acontecem as coisas, não some? Só vou receber 30%. Porque eu não posso aplicar a regra do artigo 942, que diz o quê? Que é muito mais favorável, claro que posso, estou dizendo que eles quiseram, que diz o quê? Se tiver mais de um ofensor, todos responderão. Eu não quero saber quem é mais, quem menos. Eu recebo, por exemplo, da Petrobras, ela que se vire com a empresa que ela contratou. Não, pelo 223 é na proporção de cada um. Senhores, eu coloquei um exemplo, não vai dar tempo, né? Mas é tão interessante esse exemplo. Olha o que vai acontecer se você ter que provar a responsabilidade de cada um para receber o dano integral. Eu coloquei o dispositivo prejudica o trabalhador que tenha 2 empregos. Imagina o trabalhador. Quando acontece isso? Médicos, técnicos de enfermagens. Como acontece isso? Aqueles caras que tiram raio-x, é técnico de radiologia, lembrei. Então coloquei, ó. O dispositivo prejudica o trabalhador que tem 2 empregos em que fica sujeito a agente cancerígeno. Então ele trabalha em 2 hospitais, fica nos 2 hospitais. Cancerígeno. Imaginemos um técnico de raio-x que labora em 2 hospitais, Hospital X e Hospital Y. E nos 2 hospitais fica exposto à substância cancerígena, né? Aí é o tal do mal necessário, mas tem que ser porque também é com aquilo que descobre doenças e a gente se cura. É aquela situação, ninguém deve ficar exposto, salvo quando a exposição é para um bem mais relevante ainda, né? Porque aí cura um montão de gente. Minha irmã foi curada de câncer porque foi lá fazer o exame e acusou. Está com câncer, senão ela estaria falecida. Então, o tal da ponderação de valores, de bens. No sistema do Código Civil, no artigo 942, o que ele tem que dizer? Ajuização contra as 2, fiquei exposto às 2, 100 mil reais, chutando, 50, mas 100 mil reais, bacana. Eu vou cobrar 100 mil reais de quem? Do hospital que tem mais dinheiro. No sistema atual, não, é na proporção de cada um. Se eu só provei que lá, ao invés de passar 10 anos, eu só passei 2 anos, fiquei menos exposto naquela empresa, né? Então, naquela de 100 mil, eu recebo 20. E os 80? Os 80 da outra, o senhor não provou na proporção de cada um. Ou até provou, mas não é solidário, os 80 tu recebe dela. Ela está quebrada. Eu vou receber como? E muito difícil, porque se você trabalha nos 2 hospitais ao mesmo tempo, nós não somos técnicos, você não sabe a quantidade de radiação que fez você criar um câncer no pulmão. Você pensa, é muito difícil. A gente está lá. Até hoje ninguém sabe os médicos, qual a origem do câncer. Você sabe? Situações que podem aumentar a propensão, mas nenhum médico diz hoje pra gente, câncer é adquirido por isso, isso e isso. O que eles falam? Não fumo. Mas fulano fuma e não morre de câncer. A gente não fuma nada, às vezes morre. Tem que ter boa alimentação, tem que ser saudável, tem que ser isso. Mas ninguém ainda. Mas o trabalhador, ele vai ter que mostrar, dentro da exposição, ele deve ser técnico, né? Qual é o hospital que ficou tão direto na irradiação que lhe deu o câncer do pulmão? É isso que vai acontecer. Aí coloquei um exemplo aqui para vocês. Se labora no hospital X em uma jornada de 20%, no Y uma jornada de 80%, provavelmente se daria em partes iguais no termo da conduta de cada empregador. Então o empregado teria que provar o quê? A conduta de cada empregador, a culpa. A regra do Código Civil não precisa. Quem trabalha com raio-x, teoria do risco. Mas tem que provar a culpa, o dano sofrido e, com o novo artigo 220, a proporção da conduta de cada empregador. Essa prova é quase diabólica. Porque você não tem como você provar. Até porque você teve um empregador, saiu, foi para outro. Você não sabe, o câncer foi da empresa atual que estou com raio-x ou foi aquela que eu trabalhei há 4 anos? É inviabilizar o direito da parte. Imagina isso na Vale, você tem que provar a culpa de
cada uma das mineradoras, de cada uma que foram contratados para cuidar daquelas... Aí como é que é o nome lá onde fica? Me deu um branco agora. Daquelas represas com os rejeitos. A culpa a anterior, a 80% é da Samarco. 30% é da Vale. Como é que é isso? Isso é com o intuito de dificultar a vida das pessoas. Mas o artigo 8º diz que o direito comum será fonte subsidiária ao direito do trabalho. Lá diz que se aplica aquilo, aqui diz que se aplica antinomia entre as leis. Qual é a norma que eu aplico? Eu aplico a norma mais justa. Posso acumular danos morais e materiais, também isso não é novidade, porque isso já estava no Código Civil. Aí, por fim, graças a Deus, vem realmente a parametrização. Como é que se faz o dano moral? Juiz, a natureza do bem tutelado, a intensidade de sofrimento, humilhação, dá vale muito grande o sofrimento, não é? Então, devia que ser no grau máximo. Aí, continua lá. Perdão. A possibilidade de superação de dor física. A possibilidade de dor, superação, tem danos que é fácil superar, tem danos que não. Por exemplo, eu tenho um relato no meu escritório que uma mulher que sofre abuso sexual, a possibilidade de recuperação 100% é remota. Ela chega aos 40 anos, 50 anos de idade e tem trauma daquilo lá. E algumas sequer conseguem casar, porque não conseguem mais contato sexual com o homem, porque toda vez que eu tenho uma cliente lá, claro que a gente diz nome, que ela fala, por que a senhora não casou com 50 e poucos anos de idade? Ela fala, porque toda vez que um homem me toca, eu me lembro lá do abuso do meu pai. Então, a possibilidade de recuperação nesses crimes é muito pequena. A gente vai levando, né? Tem que viver. Para dizer, eu não tenho trauma, é difícil. Os reflexos pessoais e sociais, um abuso sexual. Há 40, 50 anos atrás, o reflexo social era pior ainda, porque a mulher não conseguia mais casar. Porque nós tínhamos ainda aquela expressão, lembra, horrorosa, a fulana se perdeu. Quando perdia a virgindade, se perdia mesmo. Porque não casava, o pai botava para fora, daí vem a seleção, estava perdida, por isso que se perdeu. E hoje, somos modernos muitas vezes na retórica, mas no caso prático, às vezes não somos. Eu não ligo não, sou liberal, pode ser homossexual, mas quando é teu filho, você tem seus preconceitos. Por isso que eu gosto muito dessa expressão dessas campanhas, onde você esconde seu preconceito. Está tudo ali. A diferença é que quem não é, luta para não deixar esse sentimento monstruoso nos dominar. A volta e meia a gente fica... Quantas vezes as pessoas falam para mim de cara, eu não dava nada por você, até que você fala, por quê? Porque você é nordestino, é baixinho. Pensavam que estava me elogiando. Não estão me elogiando, estão me ofendendo. Você não dava nada porque eu tenho 1,65 m e porque minha origem é nordestina. Você está me dizendo que nós lá do Nordeste não prestamos, não somos inteligentes, não podemos estudar, não podemos ser professor. Já fui à palestra com meu amigo, que era meu assistente, de 1,70 m, branquinho, cabelinho lourinho, penteadinho, bonitinho, e o pessoal me tratava como eu, assistente, e ele que era o palestrante, até eu me informar que o palestrante era eu. Mas é o senhor? Meu Deus, é o senhor? Eu falei, sim, senhor, a grandeza não está no tamanho, a grandeza é interior. Talvez o senhor não tenha, não saiba o que é isso, mas a grandeza está no tamanho. O senhor foi grosso? Não, a gente tem que dar uma resposta no exato limite da agressão. Então, tem que verificar esses efeitos. A extensão e duração, aquela ofensa conto mais do que uma ofensa que foi uma ofensa instantânea. As condições que ocorreu a ofensa, o grau de dolo e culpa da Samarco, gravíssimo grau de dolo e culpa, pagava, pelo menos da empresa, para dizer que a barragem estava segura. A ocorrência de retratação, o esforço para minimizar. Eu quero parar aqui, para mostrar que a empresa lá que fez lá, ela não é boazinha. Ela não deu 100 mil para todo mundo? Mas isso aí não é indenização, não. Isso aí é só doação. Ninguém é bobo, os advogados orientados. O juiz vai levar isso em consideração na hora de fixar o dano moral. Quando diz... A situação, me perdi aqui, o efetivo esforço, o grau, a ocorrência de retratação, o esforço efetivo para minimizar. E ela vai dizer lá na defesa, mas eu minimizei, excelência, sem ajuizar ação nenhuma, eu dei 100 mil para cada um. Deu? Então vou passar lá e vou pedir 100 mil, a mim você vai dar? Não, porque eu não estou... então você não deu. Você estava fazendo isso para compensar lá na hora, porque o juiz vai olhar isso na hora de fixar o dano moral. Dá, então eu vou lá para você dar 100 mil para mim. Aí deu. Se me der 100 mil, deu.
tem nada a ver com essa marca, graças a Deus não tive parente nenhum lá na Vale, então você não deu. Você só verificou que isso iria ser levado em consideração. A sua condição econômica, o grau de publicidade da ofensa. Aí depois de tudo isso, vem as infelicidades incondicionais. Se a natureza for leve, até 3 vezes o salário. Aí tu fala, mais 5 minutos eu fiz isso aqui, tu fala, mas esses 3 salários, não é até, eu posso dar 1. É até 3, eu posso dar meio. E tem juiz malzinho, que dá meio mesmo, se for leve. Primeiro, quando é que uma ofensa é leve, hein? É muito subjetivo. Às vezes, uma conduta que para a senhora não agrediu, para o outro agride muito, para o outro é muito grave. Imagina você tirar a brincadeira sexual com uma mulher que foi abusada. Para ela, é muito mais grave. Para uma mulher que nunca foi abusada, pode ser leve. Ela tirando a brincadeira, o homem é ridículo, diga lá umas besteiras para ele e vai embora. A conduta é a mesma. Então, é muito terrível, objetivamente, você dizer o que é leve, o que não é. Imagina você perder uma filha para o tráfico, ou um filho para o tráfico, eu nunca perdi, graças a Deus, e você ofender, você é filho de cracudo. Para quem não perdeu, a dor não é tanto, mas para quem perdeu, é monstruosa. Eu não tenho como modificar o que é leve, o que não é leve. De natureza grave, você vai até 20 vezes. Natureza gravíssima, máximo do benefício para ofensa de natureza gravíssima, máximo benefício era antes da lei, gravíssima, 50 mil reais. Aí eu trouxe 50 salários. Trouxe acordo do Supremo, quando julgou a lei de imprensa, artigo 52 da lei de imprensa, ali se quantificava dano moral, por ofensas que jornalista faz na televisão, denegrindo a imagem, e o Supremo disse aqui nesse acordo, é incondicional, você não pode. A regra é a mesma que estar ali. Se o Supremo disser diferente, aí está na hora da gente ir para casa ou não apresentar mais recursos ao Supremo Tribunal Federal, porque está ferindo tudo aquilo que ele pensou. Súmula 281 do STJ, a indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na lei. Tanto o Supremo quanto o STJ diz que você não pode tarifar lei, e aí trago alguns escritos. O que eu devo concluir para os senhores? No caso das tragédias de Brumadinho, que aconteceu, da outra cidade, a mesma que aconteceu há pouco tempo, de todas essas que agora toda hora está se falando em barragem de várias empresas, você tem condições de não aplicar a parametrização escrita no artigo 223G. Primeiro, quando é dano para o ricochete, porque o artigo 223C traz todos os agressão ao direito da personalidade, não estar ali morte. Então, eu posso ir para o direito civil. E quando for empregado, aqueles que sobreviveram, mas vão pedir dano moral, você vai arguir, por exemplo, a incondicionalidade, que você não pode parametrizar esses danos morais. Você pode, à luz do artigo 8º, parágrafo 1º, que entra em choque quando diz que se aplica só ao Código Civil, como há uma antinomia entre as normas. O que é antinomia? Pode isso, depois a mesma lei diz não pode, e aplicar um critério metajurídico e aplicar a lei mais justa. Se você pesquisar alguns acordos na área trabalhista, você já tem alguns acordos nesse sentido, mas também tem que ter a honestidade intelectual, que também tem muitos juízes mauzinhos que aplicam literalmente, e alguns, infelizmente, que até aplaudem a reforma trabalhista. Mas isso num sistema democrático de direito é assim que funciona. O que é importante é o seguinte: eu tenho que dizer que a lei é horrível, mas pautar os pontos. É isso que fortalece a sua conduta, e não dizer está errado. Eu só vou dar um exemplo, senhores, eu sei que já estou me esgotando, para dizer o que aconteceu comigo hoje, para você ver como a falta de conhecimento te escraviza. Eu peguei um táxi para vir para aqui agora, para essa palestra, e lá tinha um taxista que começou a puxar a conversa comigo e perguntou: doutor, você está de terno e gravata? É doutor, nem sabia o que eu fazia. Doutor, o que o senhor acha da Previdência? Eu conheço um pouco de Previdência, eu dou palestra sobre a reforma da Previdência, que é um horror. Isso não é reforma da Previdência, uma contra-reforma. Eu comecei a explicar questões objetivas, porque não dava para explicar questões subjetivas, porque ele não tinha formação jurídica. E falei que o benefício da prestação continuada vai passar para R$400, de 60 anos aos 70 passa para um salário mínimo. O cidadão disse que era mentira, foi esse termo. Falei, cidadão, e eu me identifiquei como professor, falei, está na lei. Aí, mentira, não é a partir de 50, o governo Bolsonaro falou na televisão. É a partir de 50, eu falei, não é, senhor, é R$400. Mas também vai ser, senhor, isso não é aposentadoria, isso é benefício.
Aí depois eu falei, não, esse tema ele não adianta, ele não vai entender, eu vou explicar outro tema para ele. Aí disse para ele que o PIS, hoje, quem recebe até 2 salários mínimos recebe PIS. Na reforma vai ser quem recebe até 1. Então você vai reduzir para todo mundo. Que PIS é esse? Ninguém nunca recebeu, recebe mesmo? Eu falei, recebe, senhor. Que PIS é esse? Aí depois expliquei a ele que hoje, como a tua aposentadoria é 80% dos seus benefícios, não entra os 20%, quando a gente começa a trabalhar, a gente ganha pouco. E que com 100% reduz. E que muitas verbas tiraram a natureza jurídica salarial na reforma 457, logo você reduz o valor da aposentadoria, você ganha 15 mil reais, desse exemplo aí, você ganha 15 mil reais, mas a natureza salarial são 2 mil, você vai se aposentar em cima de 2 mil. Ah, isso não existe não, doutor. E por último que eu falei, aí ele me deu um tiro mortal, eu falei, não dá para se conversar. Mesmo assim, o governo leva lá, porque esse governo é bom, doutor. Aí a critério de cada um, o governo leva. Os parlamentares vão votar, então a gente pode ficar tranquilo que se for ruim, eles vão retirar. Aí eu falei, realmente, o diálogo não tem, a zona de frequência não é a mesma. Todo mundo está vendo na televisão. Você dá emenda substitutiva para levar dinheiro para poder votar, por favor? Os partidos obrigam que você vote exatamente mesmo que você não concorde. Senão os partidos se punem. Há um lobby. Por que isso está acontecendo hoje? Senhor, me perdoe, mas eu tenho que desabafar. Porque você passa no Congresso, tem lobbies, tem grupos organizados de empresários, de médicos, isso, mas da população não tem. A população não passa organizada pelo Congresso. Então não tem nenhum mecanismo de pressão. Ali o critério é político, não é jurídico mesmo. Tem organizados para empresários da agropecuária, do mercado financeiro, das magistraturas. Não tem um grupo organizado também lá. Isso é político, isso é honesto. Fazer pressão, não tem. Dito pelo próprio deputado que disse para mim, doutor, eu tenho 37 anos como parlamentar, eu nunca vi um grupo organizado da sociedade para fazer pressão para que nós votemos de forma X ou Y. É isso. Por quê? Porque nos falta, às vezes, conhecimento. Nós temos que sair da posição de telespectador é lá vendo um filme, vendo um teatro. E para ser atores desse sistema. Senão passou a reforma trabalhista, passa a previdenciária e daqui a pouco vai vir a lei complementar para fazer o quê? A capitalização da tua previdência. A capitalização você está na mão da instituição financeira. Você pode receber menos de um salário mínimo. Se a tua aplicação só deu para receber R$300, você viva com R$300. Senhores, me desculpa, isso aqui era um desabafo. Até a próxima. Querendo alguma informação mais, tanto da Previdência quanto da reforma trabalhista, é só pegar com o curso meu e-mail e eu respondo. Não sou aqueles professores que falam de palestra, não. Eu respondo todos os dias, claro, não dá tudo. Tiro. Um dia eu respondo 10, outro dia 5, mas eu respondo tudo as perguntas que me fazem. Se não responder uma ou outra, talvez porque não seja da minha área de conhecimento. Até a próxima e fiquem com Deus.